A segunda leitura de hoje dá-nos uma bonita imagem da Igreja. Aliás, o livro dos Atos dos Apóstolos, este tempo da Páscoa, fala-nos muito da Igreja, que é, no fundo, a herança de Jesus. E a segunda leitura dizia que esta imagem da Igreja está fundada em 12 alicerces. E em cada um estava escrito, ou está escrito, o nome de um apóstolo. Dizia também que a Igreja, ou esta nova Jerusalém, figura da Igreja, é resplandecente, iluminada não por nós, fraca luz daríamos, mas por Jesus, que é o Cordeiro de Deus. E esta é a realidade da Igreja. E esta realidade nós repetimos-la muitas vezes quando rezamos o credo. Creio na Igreja una, santa, católica, apostólica. Apostólica, fundada nos apóstolos, una, porque é uma só, a Igreja de Jesus Cristo, não temos uma Igreja fragmentada, e se a temos não é porque Jesus a quis, mas porque nós nos fomos desentendendo ao longo da história e dividindo, e separando, melhor que dividindo. Una, santa, não porque temos muitas canonizações, nem porque somos todos uns fantásticos, mas porque é Jesus que a santifica. Jesus é que santifica a sua Igreja. E por isso é que a Igreja não pode ser só pensada como uma realidade humana, uma coisa de homens e mulheres, ou de grupos que se reúnem. Una, santa, católica, não a Igreja dos católicos, mas uma Igreja universal. Curioso que a associação de católico ao grupo dos católicos só aconteceu no século XVI. No século XVI, com a separação de Lutero, eles ficaram conhecidos como protestantes e nós como católicos. Mas antes a palavra católico era universal, como ainda hoje, se nós rezarmos protestantes e católicos, se rezarmos o credo, dizemos todos que acreditamos na Igreja Católica, não dos católicos, mas no que aquilo que católico significa, uma Igreja universal, aberta a todos. Portanto, toda a beleza, toda a transcendência da Igreja não vem de nós. Não somos nós que tornamos mais bonita, mais brilhante, mais resplandecente a Igreja. Porquê? Porque nós também temos consciência e tomamos consciência disso, de que ela é constituída por pessoas, por nós. Nós, quando falamos de Igreja, não falamos dos espaços. Os espaços são a casa onde se reúne a verdadeira Igreja. As igrejas são espaços. A gente podia rezar uma missa lá fora e estávamos em igreja, porque o que faz a Igreja não são as pedras nem os betões, somos nós, povo de Deus, batizados. Nós encontramos na Igreja, é verdade, muita santidade, muita gente boa, pessoas que se esforçam por cada dia serem melhores, pessoas implicadas na transformação da Igreja e na sua atualização e também na transformação do mundo. Mas também encontramos na mesma Igreja muita humanidade. E apesar de termos muitos santos, a Igreja é constituída por todos pecadores. É uma coisa que impressiona, que até o Papa bate com a mão no peito. Somos todos pecadores. Todos os que estão canonizados foram pecadores, porque somos humanos. É a nossa condição. Apesar de termos muitos santos, a Igreja é constituída por pecadores, por homens e mulheres que batemos com a mão no peito e quem dera que fosse sempre com sentimentos de arrependimento e de conversão. A Igreja, ao longo dos séculos, teve sempre a missão de levar Jesus. A Igreja não é um fim. A Igreja não é um fim em si própria. A Igreja é um meio para chegar a Deus, através de Jesus. E na Bíblia, muitas vezes, no Novo Testamento, a Igreja é comparada a uma barca. Lá está, que atravessa, que leva até Jesus. E por isso a Igreja tem obrigatoriamente que ser um lugar de comunhão, de uma união comum. Nós tivemos um grande teólogo dominicano, o Padre Congar, que foi muito inspirador, anos 30, 40, 50, 60, no concílio,
que refletiu muito sobre a Igreja. E ele defendia muito esta ideia, que é verdadeira, que não foi ele que a defendeu, nem que a inventou, mas que a Igreja tem que ser sempre um espaço de comunhão. Num dos seus escritos, escrevia assim: a Igreja não é apenas um quadro, um aparelho, uma instituição. A Igreja é comunhão. Há nela uma unidade que nenhuma divisão pode destruir. A unidade que os seus elementos constituintes geram por si próprios. Mas há também a unidade exercida ou vivida pelos homens. E isto desafia a sua atitude, ou seja, todos nós estamos implicados. É construída ou destruída por essa atitude e constitui a comunhão. Portanto, os mesmos batizados que somos nós, que temos a força de construir a Igreja, também temos força para a destruir. Com o nosso mau exemplo, com o nosso mau testemunho, com o anularmos a nossa experiência cristã fora das paredes das igrejas onde nos reunimos. E hoje, ao ouvir a primeira leitura, vemos este desejo de comunhão e não de divisão. Há um problema concreto na comunidade cristã. Já tinha havido outros que se solucionaram, mas havia este problema concreto. A questão era perceber se os pagãos, os que não pertenciam ao povo judeu, para se tornarem cristãos, precisavam de cumprir as prescrições judaicas. Ou seja, sou pagão, vou diretamente a Jesus, ou tenho que passar pelo judaísmo para chegar a Jesus? Tenho que cumprir as prescrições da lei para chegar a Jesus? Com esta intuição de que se não fossem circuncidados, a circuncisão é antes de mais uma regra de pureza em muitos países, mas que depois também se tornou uma regra, uma lei religiosa, sobretudo para o povo judeu e para o povo muçulmano. Já se dizia que se não fossem circuncidados não eram salvos. O que Paulo e Barnabé desmontam a dizer que a salvação não está na circuncisão, mas está numa pessoa, que é Jesus. Jesus é que nos salva, não é a circuncisão que nos há de levar à salvação. E aqui o bonito deste capítulo 15, que podem ler em casa todo, porque aqui é só uma parte, é que a Igreja, no princípio, e se calhar ao longo dos séculos nem sempre foi assim, porque foi muito autoritária, muito mandona, nós vemos aqui nestes princípios que a Igreja, quando tem um problema, enfrenta-o. Senta-se para falar, para discutir. Há discussão. E é grande sinal de comunhão reunir para discutir. Nós hoje temos em dia esta palavra discutir é sempre muito negativa. Parece que tem que haver gritos, murros na mesa, puxar as cadeiras para trás, abandonar a reunião. Isso não é discutir, isso é violência dentro de uma discussão. A discussão é escutar e falar. É abordar um assunto. Respeitar o que cada um tem a dizer, não para que fiquemos todos na mesma, que às vezes isto acontece nas nossas reuniões. Cada um dá o seu parecer, cada um fica na mesma. Dissolve-se a reunião, não se resolveu nada, mas cada um disse o que queria. Não é para isso que serve a discussão. Aqui é para que se faça luz. Nós até dizemos, da discussão nasce a luz. Discutir é bom. Há pessoas que na Igreja têm medo de que se levantem certos assuntos, de que se levantem certos problemas. É preciso ter coragem para os enfrentar, para os falar abertamente. Não porque eu tenho razão, não para que eu ganhe com a minha, mas para bem da Igreja. E então a primeira leitura dá-nos uma bela lição de comunhão e de sentido de responsabilidade sobre o bem comum. Nós, dominicanos, temos um princípio que nos acompanha desde as nossas origens. O que diz respeito a todos deve ser decidido por todos. E nós temos, ao longo destes 800 anos, experiência de que quando as coisas vêm de cima para baixo, morrem. Não tem saída. Um prior decide fazer isto, um provincial decide fazer isto, um geral decide fazer isto sozinho, a coisa cai. Quando vem de baixo para cima, da base para cima, ela é assumida por todos. Por isso, o que diz respeito a todos deve ser decidido por todos. Foi o que aconteceu nesta reunião, neste concílio de Jerusalém.
Não é para agradar a Pedro ou a Tiago, não é para dar razão a Paulo ou a Barnabé. O importante é saber o que é que realmente nos salva, onde é que está a salvação. E porque eles percebiam que a igreja era um lugar de comunhão, mas também de salvação, decidem pelo melhor. E o que é decidir pelo melhor? A carta é muito engraçada. Impõem o indispensável. 4 coisas. 4 coisas. Nós agora temos o direito canónico com 700, 800 números. Só 4 coisas. Todas elas relacionadas à parte da alimentação, não é? E depois a última, às relações imorais. Porque obviamente entre pagãos não havia esta moral que nós hoje temos instituída, e bem, mas havia muitos incestos, havia muitas relações entre pais e filhos e outras conversas. Portanto, no outro dia quando fui à televisão falar do Papa, houve gente, o Frei falou muito bem, disse, é todos, 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 mas não é tudo, tudo, tudo. É isso mesmo, quer dizer, o todos, todos, todos não significa tudo, tudo, tudo. É todos, mas agora temos que nos envolver na mensagem de Jesus, porque senão, se é para eu entrar na igreja, para fazer o que eu quero, como quero e quando quero, e à revelia, não temos aqui espírito de comunhão. E é isto que é importante. Eles perceberam que só deviam impor o indispensável, com a premissa de que a decisão não foi só uma decisão burocrática, uma decisão de escritório, mas a maneira como a carta dizia, o Espírito Santo e nós. Eles dão o protagonismo da decisão ao Espírito Santo. E certamente que todos nós já fizemos esta experiência, de que quando somos muito impulsivos, isto tem que se resolver já e pronto, e as coisas correm mal. Porque às vezes o que nós queremos é nós e o Espírito Santo. Nós já decidimos, e agora o Espírito Santo faça malabarismo e faça isto como eu quero. Não! Nós experimentamos quando às vezes temos uma conversa difícil para ter, quando temos uma decisão importante a tomar, quando é preciso pegar nas rédeas da nossa vida e não esconder os problemas e os rezamos, as coisas acabam por correr bem. Não por causa de nós, mas porque foi o Espírito Santo e nós. No Evangelho, Jesus falava exatamente da presença do Espírito Santo, não só na igreja, mas também na nossa vida. O Espírito Santo, que é a força de Cristo ressuscitado em nós, que é o nosso defensor, que é aquele que nos inspira e aquele que nos ensina. Isto é uma coisa que nós podemos levar hoje para a nossa vida. O Espírito Santo ensina-nos. E quem dera que nós nos deixássemos ensinar pelo Espírito Santo. Em cada dia ou cada ano que vai passando, eu tenho feito esta experiência de que vivemos num tempo de igreja muito rico. Há 60 anos, ou há 70 anos para cá, com o Papa João XXIII, que abriu um caminho para a igreja. Uma igreja muito fechada sobre si própria. Uma igreja que só excomungava. E aparece o Papa João XXIII a querer diálogo, a fazer questões sobre a igreja. Quem és tu? Igreja, para que serves? Tivemos um concílio, o Concílio Vaticano II, extraordinário, que muitos falam dele sem o terem lido. Muitos falam dele, até contra, mas nunca o leram. O ignorante fala muito do pouco que lê. Típico. O ignorante fala muito do pouco que lê. Porque o concílio isto, mas tu já leste o concílio? Não. Então, lê primeiro. Para depois podermos então falar sobre aquilo que está mal ou aquilo que está bem. A Igreja no Concílio Vaticano II teve que se ressituar em relação a si própria e em relação ao mundo. Em duas expressões latinas, ad intra, para dentro, e ad extra, para fora. Igreja, quem és tu? Qual é a nossa identidade? Igreja, para que serves? Qual é a tua missão no mundo? E tivemos o último pontificado, que outra coisa não foi do que uma nova reforma da Igreja no que diz respeito aos grandes temas eclesiais. O todos, 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 que não podemos nunca esquecer, a sinodalidade, esta maneira que o Papa Francisco teve de pôr toda a Igreja a falar, das bases para cima, lá está, o que diz respeito a todos deve ser decidido por todos. E depois também a comunhão, o não querer divisões na Igreja. Mas também nos levou para o mundo, porque a Igreja tem um papel importante no mundo.
a importância da presença da Igreja junto das periferias existenciais, onde é mais difícil viver, no respeito pela integridade e cuidado da casa comum. Fez ontem 10 anos sobre a encíclica Laudato Si, em que o Papa nos chamava a atenção para este mundo que é preciso cuidar, e na construção de uma verdadeira fraternidade humana, onde a espécie nos une mais do que a cor da pele, as nossas origens ou opções de vida que tomamos. Começa a ser preocupante quando amamos mais os animais do que os seres humanos. Começa a ser preocupante quando começamos a amar mais os animais do que os seres humanos. Os animais não são da nossa espécie. Às vezes a pessoa, ele é muito inteligente, só lhe falta falar. Assim, o senhor a ladrar, para se entenderem. Só falta isso. Se ele não fala, a senhora pode ladrar. E assim entendem-se perfeitamente. É impressionante como é que nós andamos a descarregar as nossas emoções para animais e, pior ainda, soube esta semana, já não sei se já os mais das redes sociais, os Reborn. Já ouviram falar dos Reborn? Aquelas bonecas agora, umas bonequinhas que parecem verdadeiras e que já andam a levar aos padres para as batizar. Isto é o fim do mundo. Funerais de animais, já me tinham falado deles, se podia fazer funerais de animais. Agora, batizar bonecos. Nós estamos a rir da nossa humanidade. Isto é triste. É muito triste. Quando o animal já se parece da nossa espécie. Quando nós amamos uma boneca como se fosse um filho, ou não querem ter filhos para amar uma boneca. Meu Deus! A fraternidade humana, aquilo que é da minha espécie, é que é grande. Tudo o resto é inferior. E por fim, a Igreja tem de ser um lugar de paz. Jesus dá-nos uma paz que não se compra, nem se compara às pazes que às vezes não passam de uma submissão de uma parte à outra ou da eliminação. Nós vemos isto muito nestas duas grandes guerras que nós estamos a viver agora, da Ucrânia e em Gaza, não é? Ou ficam sem terra, ou têm que ceder, humilhando, ou eliminamos para acabar com eles. Isto não é paz. Isto não é paz. Esta será sempre uma paz podre. E como pedia o Papa no dia em que apareceu a apresentar-se, nós queremos a paz de Jesus, que é uma paz desarmada e desarmante. Nós pertencemos à Igreja, nós somos pedras vivas, não nos podemos separar nem viver indiferentes. Sobretudo não podemos criticar a Igreja quando não estamos dispostos a permanecer nela. Os de fora sim, nós de dentro, se permanecermos, não temos direito de atirar bombas e desaparecer e depois vir aqui de vez em quando. Não basta vir abastecer ou cumprir mínimos critérios. Temos que permanecer para sentir o Espírito de Jesus, que é de comunhão, de amor e de paz. Que assim seja.